vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes, eu venho na noite dessa sexta-feira engrandecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade a qual Ele nos concede. Eu quero saudar você com a doce paz do Senhor Jesus e desejando a todos uma excelente e abençoada noite. Através desta live, eu chamo a sua atenção para juntos adentrarmos no 5º dia deste propósito de jejum e oração. Estamos há 5 dias orando, jejuando e clamando o Senhor nosso Deus. E você que está comigo ao longo desses 5 dias, isso representa perseverança, representa fé e convicção que alguma coisa fará o Pai, o nosso Senhor, em nosso favor. E eu quero, às 21 horas em ponto, saudar individualmente a irmã Ivete Maldonado, com a paz do Senhor, boa noite. A irmã Regina Maria de Paula, da mesma forma, Deus abençoe, boa noite e a paz do Senhor Jesus a vocês. E logo em seguida já está a irmã Mara Rome, Deus abençoe, tenha uma excelente, abençoada noite vocês, a paz do Senhor Jesus. Eu quero já saudar nessa oportunidade a nossa irmã Fabiana Alexandrino. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite. A minha esposa, a Jur Maia Souza, Deus abençoe. E eu quero convidar vocês. Hoje nós vamos viajar na palavra de Deus, lá no Velho Testamento. Nós vamos aprender através de uma filha que ela teve que tomar uma postura diante dos homens e diante de Deus. Mas ela tomou a postura como filha, acreditando que em algum momento, em alguma hora, em algum tempo, o Pai iria respondê-la. A Bíblia, ela nos aponta algo de suma importância na revelação de um texto que eu vou compartilhar com vocês. Não é o texto oficial da mensagem, mas é um texto que o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração agora. Dinésio, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Eu virei um pouquinho aqui o ventilador, minha esposa. Eu não sei se está continuando batendo ainda. Se tiver, eu vou virar mais um pouquinho para lá, porque está abafado aqui dentro. Mas eu vou virar um pouquinho para lá. Só um minutinho. Obrigado, minha esposa. Virar um pouquinho para lá. Aí o vento foi todinho para lá, mas tá bom. Tá um pouquinho abafado, mas Deus seja louvado. Dobra a sua atenção, por gentileza. Em Mateus capítulo 6,
versículo 6, o Senhor, Ele nos traz a seguinte revelação, para que depois eu adentro no texto. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, diz o texto: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou nos seus aposentos e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e o que está em oculto, o teu Pai que também vê e o que está oculto te responderá. Escuta. Obrigado, minha esposa. Vamos ver o microfone. Vamos ver se melhorou. Escuta. O texto de Mateus 6 nos fala de uma intimidade. Ele fala quando você adentrar no seu quarto, fecha a porta. Fala de intimidade. Mas o texto que eu quero trazer para que eu e você venha refletir nesta noite e meditar é lá no Velho Testamento. Vamos fazer uma viagem. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Quem lê Bíblia ou já ouviu alguma ministração sobre esta filha, Ana. Obrigado, minha esposa. Ana. Esta mulher. E vamos ler o texto para que você entenda um pouco. Quem sabe eu posso estar falando com alguém nesta noite, ou essa mensagem vai alcançar algum coração nesta noite, que pode estar como é, igual esta filha. Filha de Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11. Diz o texto: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e a tua serva derás um filho, homem, varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Dobra atenção. O texto é bem claro que Ana, serva e filha, se coloca numa posição diante do Senhor nosso Deus. O interessante é que nós só estamos lendo o capítulo 1, e o versículo 10 e o versículo 11. E algumas pessoas pensam que a história de Ana se resume no versículo 10 e o versículo 11 do capítulo de número 1. Não. Porque aqui só mostra um ponto. Porque a Bíblia, ela não é específica, ela não é clara, ela não aponta quanto tempo Ana orou. Alguns estudiosos falam que foi aproximadamente 19 a 20 anos, mas a Bíblia não tem uma data específica. Ao entender que esse versículo 10 e 11 nos aponta ela entrando em oração. A Bíblia nos afirma que aqui ela não estava orando em casa, mas penso que ela já orou em casa.
Penso que ela clamava a Deus em casa porque ela tinha uma rival. A Bíblia fala, ela tinha uma rival chamada Penina. Era um calo no pé de Ana. Mesmo assim, Ana não deixou de continuar acreditando no teu sonho. Ana, ela ora uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. A Bíblia nos afirma que de tempos em tempos ela subia à cidade de Siló para oferecer cultos em ação de graças e sacrifício ao Senhor. E lá no templo ela continuava as suas orações. Mas chegou um certo dia, não sabemos o tempo, que Ana apresenta ao Senhor Deus uma oração diferente. Quem sabe, até então ela só orava pedindo a Deus o filho, batendo na tecla da perseverança. Mas um dia ela resolveu mudar a oração. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesta noite, que está orando já tem 5 dias, já tem 1 semana, já tem 1 mês e já tem anos. E você não obteve resposta em cima da tua oração. Está na hora de você mudá-la. Como, pastor? No mesmo lugar eu tenho que orar? Ana estava no mesmo lugar, orando no mesmo lugar. Quem sabe até no mesmo banco, vendo o mesmo sacerdote Eli. Mas um dia ela resolveu mudar a oração. Ela resolveu usar a fé no sobrenatural. Ela resolveu fazer um voto ao Senhor. Ou seja, ela usou Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. O que ela fez? Ela fez um voto. Ela falou: Senhor, se tu olhares para a aflição da tua serva, filha, e da tua serva benignamente lembrares, e da tua serva dar um filho homem, varão, eu vou entregar ele na tua casa. Ao longo da sua vida, o que eu aprendo? Ana, ela faz um voto ao Senhor, e ela, antes mesmo de receber, ela falou: Senhor, eu já entrego a ti. Olha a atitude dela, Deus se agradou disso. Porque quando ela faz isso, Deus olha para o coração dela, como está olhando para o seu nesta noite. Escuta, o Senhor Deus ouve o clamor que vem da alma. Pastor, então ela não estava orando com a alma, ela estava fazendo uma oração que não estava com sintonia ao Pai. Escuta, Ana não fez uma oração religiosa, porque quem sabe até então, aos longos desses anos, ela estava fazendo uma oração religiosa. Aquela oração de vãs repetições. Porque há momento na nossa vida que nós se cansamos, mas não paramos. Mas há momento que o Senhor Deus fala: ei, muda, vira o disco. Troca a faixa. Ela entendeu e ela começou a derramar a sua alma diante do Senhor. Naquele dia foi algo diferente, porque naquele dia ela foi decidida. Os anos se passam, os anos vêm e ela vai perseverando. Quem sabe eu estou falando com um filho que está orando há anos. Estou falando com uma filha que está orando há anos. Quem sabe uma pessoa ligada a você na bebida, nas drogas, na doença, no desemprego, afastado dos caminhos do Senhor. Ana estava humilhada, porque Penina humilhava ela, porque Eucana, seu esposo, já não procurava mais ela. Então, por lei, ela tinha que ceder a sua serva para deitar com seu esposo.
Ana não podia dar filhos a Eucana, e Penina dava filhos a Eucana. Um certo dia, Eucana chega para Ana, lá no capítulo de número 1, lá dos versículos de número 6, 7, 8, 9, e disse para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana ficou quieta. Eucana querendo frustrar o sonho dela, juntamente com Penina, porque Penina tinha dado filhos a Ana. Ana estava humilhada, ferida. Humilhada, ferida. Quem sabe alguém está aqui nesta noite, nessa situação, humilhada, ferida. Ela tinha sido provocada. Quem sabe que Penina chega até ela, provocando ela: cadê o seu Deus? Eu não sou servo igual você é. Eu não fico nos montes igual você fica. Eu não fico nas lives de oração, de jejum igual você fica. Eu não fico nas madrugadas orando igual você fica. Mas eu sou beneficiada. Eu sou abençoada. Eu estou dando filhos a Eucana. Você, até hoje, nenhum sequer. Nem para gerar filho tu presta. Penina falava com Ana. Escuta. Ana se sentia cansada daquela situação. Foi quando ela resolveu mudar a sua oração. Ela deu um passo de fé. Disse: hoje eu vou fazer um desafio. Eu vou buscar o meu pai diferente. Eu vou falar para ele: pai, se tu me der um filho, que assim que ele desmamentar, eu vou entregar ele na sua casa. Olha só. Deus viu, gostou, se agradou. E o Senhor Deus, ele olha para ela. E ela orando, e ela, em vez de desistir devido à pressão, tanto por parte do esposo, tanto por parte da serva, ela, ao invés de desistir, ela leva a sua dor, a dor do desprezo, a dor da ferida, a dor da rejeição. Quem sabe estava até gerando um complexo de inferioridade, mas ela pega tudo aquilo, coloca num saco, num pacote e passa para o Senhor. Apresenta a Deus a sua dor. Apresenta a Deus as suas dificuldades. Eu convido você nesta noite a apresentar ao Senhor essa situação que já fugiu do seu controle. Eu convido a você nesta noite a apresentar a Deus essa situação a qual você já não tem mais o controle sobre ela. Quem sabe é uma enfermidade que você já bateu na porta de vários hospitais, já passou pela mão de vários médicos, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Quem sabe eu estou falando com alguém que está desempregado, está endividado, está com a vida espiritual fracassada, filho nas drogas, esposo na bebida, filha doente, filho doente, situação complicada, mas nesta noite você vai colocar tudo isso no pacote e vai passar a sua dor para aquele que pode resolver a situação. Eu quero que você declare, se você tiver fé e acreditar, você vai escrever no chat dizendo: aquilo que parecia impossível na minha vida, Deus transformará em milagre. Escreva. Aquilo que parecia impossível na minha vida, Deus vai transformar em milagre. Aquilo que parecia estéril ou impossível na minha vida, Deus Pai vai transformar em milagres. Escreva, repetindo: aquilo que parecia estéril ou impossível na minha vida, Deus Pai vai transformar em milagre. Você crê? Então declara em nome do Senhor Jesus, escrevendo enquanto eu já vou preparando aqui. Por quê, pastor?
Ana. Esta mulher que eu trago o personagem dela nesta noite, é uma mulher que ela vai perseverando ao longo dos anos, porque de tempo em tempo ela subia a Siló. Ela vai apresentando a sua vida, as suas orações. Mas quando ela muda a oração, isso aí, irmã Mara, glória a Deus. É isso aí. E quando ela mudou a oração dela, escuta, tanto o céu se moveu e o inferno também. Como o céu se moveu, o inferno também se moveu. Como, pastor? O inferno se moveu da seguinte forma, escuta. Ana, ela faz uma oração que toca o céu, agrada a Deus. Aí, o que acontece? O inferno também se levanta. Porque enquanto ela estava orando e a oração que ela fez e o voto que ela fez agradou a Deus, o inferno se levanta, tocando em Eli, o sacerdote, e disse para ele: vai lá, toca nela, catuca ela. Aí Eli vem, representando na vida dela o líder espiritual dela, e disse a ela: mulher, a esta hora, embriagada, em outras palavras, bêbada dentro do templo. E ela disse: não, meu senhor, a tua serva é uma mulher atribulada de espírito, angustiada, amargurada, sofrida, ferida, rejeitada. Eu só estou aqui derramando a minha alma perante o Deus do céu. Só estou aqui derramando a minha alma diante do meu Pai, que tudo vê, que tudo sabe. O sacerdote, ele olha para ela e diz que o Deus de Israel conceda a tua petição. Escuta. E naquele exato momento que ela perseverando, aí eu me lembro de Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz assim, ó, importando, orando sempre e nunca desfalecer. Ela não desfaleceu naquilo que ela acreditava. E ela vai orando. E ela vai orando. E quando ela vai orando, o homem de Deus libera a palavra e diz que Deus do céu conceda a tua petição. E a Bíblia nos afirma, Deus se lembrou de Ana. Só porque ela mudou a oração. E ela fez um voto que agradou ao Senhor. O Senhor Deus, ele visita ela. E ela concede o filho. E colocou o nome dele de Samuel. Pedido a Deus. Pedido ao Pai. Quem sabe nesta noite eu estou falando com alguém que o Senhor Deus está falando no seu coração. Muda a oração. Troca a faixa. Vira o disco. Porque você está batendo nessa tecla já tem anos. E o Senhor Deus quer que você vira o disco. Ana, ela foi com desafio diante do Pai. E quando ela entrou com esse desafio, Deus mudou a história dela. Pastor, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite através do Espírito Santo? Eu quero mostrar a você nesta noite que nada está fora do alcance do Senhor nosso Deus. Há um tempo necessário para Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu aprendo que nesse exato momento que Ana vai orando, lá no versículo de número 15 do capítulo 1, e o Senhor, meu Deus, aleluia, visita aquela mulher. E ela abriu o coração e disse, quando eu derramo a minha alma perante o Pai,
Ele me ouve, porque ele me ensina, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Olha para mim, o que eu ensinei a vocês ontem, citando em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, segundo o poder que nós operam. Irmãos, escuta uma verdade. As escrituras sagradas não são apenas letras garrafais em um livro qualquer. As escrituras sagradas são promessas de Deus para a vida dos filhos de Deus. São promessas para a sua vida e para a minha vida. Eu e você nós só somos o que a Bíblia nos permite que nós somos. Nós só conquistamos aquilo que a Bíblia nos permite que conquistamos. O Senhor disse a Abraão: tu serás uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoar, mas aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, irmãos, eu e você somos filhos de Deus. João 1,12. Eu vim para os meus, e os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberam, dele o poder de ser chamados filhos de Deus. E aí, Ana, ela pediu o quê? No capítulo 1, no versículo de número 10 e 11, o filho. Só um. Ela já estava satisfeita. Eu só quero um filho, Senhor. Não quero mais nada. Só que o Senhor Deus se agradou tanto da oração que ela fez, que ela muda a oração, faz um voto com Deus. Deus se agrada tanto. O que Deus faz com ela? Lá no capítulo de número 2, eu até anotei aqui. No capítulo de número 2. O que o Senhor Deus faz com essa mulher? No capítulo 2, como diz em Efésios 3:20, no capítulo 2, versículo 21. Assim o Senhor visitou Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, ela já tinha um filho, que era Samuel. Aí o Senhor Deus deu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. Um total de 6 filhos. Olha Efésios 3:20 cumprindo aí, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ela só tinha pedido um filho. E o Senhor Deus se agradou da oração dela, da postura dela, da perseverança dela. O Senhor Deus deu muito mais além daquilo que ela pediu. Sabe por que o Senhor Deus deu para ela 6 filhos? Não somente um. Porque, em primeiro lugar, o Senhor Deus, como pai, conhece a estrutura do filho. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, não deixar você ser provado assim que você não possa suportar, porque junto com a provação também dará o escape. Deus conhece a sua estrutura, Ele conhece tanto a sua estrutura, que o salmista no Salmo 139 nos afirma, no verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conhece o meu deitar e o meu levantar, antes que haja uma palavra, minha boca, tu já sabe o que eu ia falar. Então eu digo a você, Deus conhece a sua estrutura. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. No ventre da tua mãe, eu, o Senhor, te conheci, te separei e te santifiquei. No ventre da sua mãe, o Senhor já sabia quem era você.
Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a estrutura do filho. E por ele conhecer a estrutura de Ana, ele disse, não, essa mulher não pode ter apenas um filho. Essa mulher tem que ter uma história na vida dela. Então o Senhor Deus dá para ela 6 filhos. Então o Senhor diz, não vou dar para ela só uma linhagem de mulheres, porque uma linhagem de mulheres não vai marcar a história dela. Eu vou dar primeiramente o filho, e esse filho vai ser juiz, vai ser profeta e vai ser sacerdote. E os demais vão vir como lucro na vida dela. O que o Senhor Deus irá fazer na sua vida vai ser tão lindo, vai ser tão lindo, que todos verão que você tem um pai no céu. Algo bonito que me chama a atenção na vida dessa mulher é que o Senhor Deus não deu apenas um filho para ela. Ele deu mais do que ela pediu. Ela pediu um, e o Deus Pai deu para ela 6. O Senhor Deus, conhecendo a sua estrutura, Ele vai lhe capacitar além daquilo que você pediu a Ele. E você fala, não, Senhor, mas eu pedi só isso, Senhor Deus. Eu sei que você pediu só isso. Mas eu sondei o seu coração, conheço a sua estrutura, eu sei que se minha obra precisar, você vai entregar para minha obra, porque Ana, ela podia muito bem, quando o filho nasceu, ela grudar no filho, pegar o ombro pelo filho e disse, vou nada, não vou nada. E quem sabe o Senhor Deus caprichou em Samuel. Um menino lindo, quem sabe os olhos castanhos, uns cabelos encaracolados, um menino bonito. E Ana olhando para o filho disse, eu não vou me apegar, porque o Senhor Deus só me deu o prazer de engravidar e colocá-lo no mundo, mas ele não me pertence. Ela honrou. Outra coisa que eu aprendo, para que uma oração seja respondida, nós não podemos se apegar em coisas palpáveis. Não podemos se apegar a um filho, não podemos se apegar ao esposo, não podemos se apegar à esposa, não podemos se apegar a um carro, não podemos se apegar a um animal. Porque se apegarmos, nós estamos tirando a glória de Deus e colocando nisto que eu acabei de citar. E o Senhor Deus conhecendo a sua estrutura. E muitas vezes tem orações que não são respondidas por causa disso. Ana, ela falou, Senhor, eu creio tanto que eu vou desapegar. E o Senhor Deus, vendo que ela desapegou, mas ela tem um sentimento de mãe, o Senhor diz para ela não ficar sozinha, eu vou dar para ela 6 filhos. Porque um ela me deu. Ela me deu um, eu vou dar em dobro para ela. Aí eu me lembro também, irmãos, é profético, é profundo. Eu me lembro lá de Malaquias capítulo 3, versículo de 8, versículo 9 e 10. Roubará o homem a Deus, em que vós me roubais, nos dízimos nas ofertas. E o Senhor diz, eu só quero 90. Eu só quero 10% e você fica com 90. Me dá 10% e você fica com 90. Mas esse 10% só para me ver a sua fidelidade. É o que acontece na vida dessa mulher. Ela entrega para Deus o 10%. E Deus dá para ela 6 filhos. 6. Seis filhos. Um fica na casa do Senhor e os outros 5 ficam com ela. E nesta noite, chamando a sua atenção, como que você está diante do Senhor? Deixa só trazer uma palavra de reflexão para a sua mente. Tem situações que estão travadas na sua vida. Tem situações que estão travadas na sua vida. Pode ser de algum voto que você fez lá atrás com o pai e não cumpriu. Aí, eu não estou falando que é uma maldição, mas estou falando que é uma desobediência. Aí uma enfermidade que não sara.
um problema que não cessa, uma vida que não prospera, algo que não cresce, porque lá atrás você fez, você falou e não cumpriu. Ana, ela não se apegou. Ela fez o propósito e honrou a Deus. Quantas pessoas fala que vai fazer e não faz? Fala que vai cumprir e não cumpre. Fala que vai abençoar e não abençoa. E aí as consequências vêm. E o Senhor Deus está nos mostrando como filho, como nos comportar, porque, a bem da verdade, o Senhor Deus não obrigou Ana a fazer voto algum, mas ela entendeu que ela se desapegando, ela muda a oração. Não se apega às coisas materiais. Não se apegue às coisas materiais. Repetindo, seja filho, seja esposo, seja esposa, seja um animal de estimação, seja carro, seja o que for, não se apega. Não se apega. Não se apega em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de filho. Ana abriu mão do seu filho, e ela falou, vamos lá ler, para você entender comigo, vamos ler, versículo de número 11, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lembrares de mim, e a tua serva dará um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Olha o que ela fala com Deus. Deus não obrigou ela a falar isso. Deus não encostou ela na parede para falar isso. Ela entendeu que... Peraí, eu estou orando há anos, a mesma oração. Então hoje eu vou mudar, mas eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou fazer algo que vai mover o céu. E ela fez. Ela fez. Lembra do filho Jó? Quando Deus tirou os 10 filhos dele, Deus tocou lá. Deus tirou o filho. O que ele faz? Bendito seja o nome do Pai, pois ele me deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só entende isso quem é filho, está dentro da vontade do Pai. O Senhor está nos ensinando nesta noite. Eu e você, como filho, não podemos se apegar às coisas terrenas, palpáveis. Porque tudo isso vai passar. Só que Jó, ele ora dessa forma. No começo do seu livro, ele sofre. No começo do livro é chorando. O começo do livro é de perca. Perde os 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. E os 10 estavam reunidos entre eles, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. E morreram de vez. Mas no final do livro, a Bíblia nos afirma que o Senhor Deus restituiu. Deu para Jó os 10 filhos. Lindos, saudáveis, bonitos. Deus faz isso. Deus, ele prova o seu filho, pois ele ama, pois ele conhece a estrutura. Mas os seus filhos não podem estar apegados às coisas materiais. Viu como, meu irmão, nós gostamos de sofrer, sabia? Porque nós sabemos que nós vamos perder
ou nós vamos embora, ou alguém que nós amamos vai embora, mas nós se apegamos a isso. Tem pessoas que se apegam ao animal, sabe que o animal em qualquer momento vai morrer, ou você vai embora, mas se apega ao animal. Não, pastor, eu me apego porque eu tenho amor. Não, meu querido. Eu estou falando muitas vezes do apego de tirar a glória de Deus e colocar no animal, tirar a glória de Deus e colocar numa pessoa, tirar a glória de Deus e colocar num carro, tirar a glória de Deus e colocar na casa. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você é filho. Como você se sentiria se o seu filho valorizasse mais uma outra pessoa como você? Você tem uma única filha e sua única filha valoriza mais a sogra dela do que você. A sogra dela, ela faz café da manhã, pega no colo, dá banho, faz o que for. Dá presente, dá flores. E você, ela nunca te deu um buquê de flores. Ela nunca falou que te ama. Mas a nora, só falta carregar no colo. Como você se sentiria? Você como mãe. E você como pai. Então o Senhor Deus está falando. Ana, ela recebeu o que o Senhor Deus falou que ia fazer na vida dela dentro do tempo. Por quê? Porque ela se apegou, fez um voto, cumpriu o voto, entregou o filho ao Senhor. E Deus se agradou, deu para ela mais 5 filhos. E ela ali, que era estéril, teve mais 5 filhos. Um total de 6 filhos. Nesta noite, o Senhor está trazendo uma lição a mim e a você. Eu podia abrir a live já de joelhos dobrados, já orando, já clamando, já apresentando a Deus as suas causas. Mas o Senhor, Ele quer falar no seu coração, trazer uma palavra de esperança. Muitas vezes na oração, não desce uma revelação que você precisa, mas através da palavra a sua mente abre. Através de uma oração, muitas vezes, não traz uma revelação que você precisa se consertar, que há algo que precisa ser mudado. Mas através de uma palavra revelada, Deus aponta você dizendo, muda nisso, fecha aquilo, abre mão disso, abraça aquilo. E o Senhor está falando a você. E muitas vezes em uma oração, o Senhor Deus não vai falar para você o voto que você fez lá atrás e não cumpriu. E é esse voto que você não cumpriu que está fechando a bênção sobre a sua vida. E quem se apodera disso é o adversário da nossa alma. Porque você fez algo para com o Senhor Deus e não cumpriu. Então quem entra é o adversário. Na brecha que demos lá atrás. Então está na hora, no momento da oração, você se consertar nessa questão. Quem sabe algum voto que você fez e não cumpriu. Ana vai no filho. Ela faz um voto com o filho, a qual ela nem tinha ainda no seu ventre. Ela nem tinha ainda a sensação da barriga crescendo. Mas ela fez. Agora imagina quando ela sente os primeiros sintomas da gravidez. O que vem na mente dela? Esse filho que está sendo gerado não é meu. Eu tenho o prazer de gerá-lo, mas ele não é meu. Eu sei que eu tenho um filho, mas ele não é meu. Porque quando ele nascer e se desmamar, eu fiz um voto. Eu vou entregar na casa do meu pai. Mas eu sei que meu pai é tão bom que ele não vai cortar a aliança. Porque meu filho vai me visitar de vez em quando, eu vou visitar meu filho na casa do Senhor. Recebe essa palavra, vira o disco, troca a faixa, e você vai ver a resposta de Deus chegando sobre a sua vida e a sua casa. Vamos falar com o Pai? Neste momento nós já vamos cair de joelhos. Nós já vamos apresentar o Senhor nosso Deus
a nossa oração. Se prepare para orar comigo. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, meu Deus e Pai, estarmos em Tua presença nesta noite gloriosa e maravilhosa de oração. Senhor Deus e Pai, quero eu Te agradecer, pois estamos adentrando no 5º dia deste propósito de oração e de jejum, unindo a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, e apresento ao Senhor as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós colocamos diante da Tua presença, como Ana se colocou, Senhor. Quando a mesma, meu Pai, ao adentrar no templo, com o coração diante de Ti, mas com um propósito diferente. Pois eu sei, meu Deus, que existem pessoas neste exato momento, ó Pai, com a alma ferida, com sonhos que parecem impossível ou estéreis, com promessas que parecem demoradas. Mas hoje, Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus, que ouve o clamor do filho, o clamor da filha. Assim como o Senhor se lembrou de Ana, lembra também de nós. Lembra também do teu filho, da tua filha, desta pessoa que está orando comigo agora, meu Pai. Visita os lares aonde a minha voz estiver adentrando, meu Deus. Cura os corações feridos, meu Pai. Abre portas, meu Deus, que estavam fechadas. Meu Deus, restaura esta vida espiritual. Esta pessoa, meu Deus, que já não tem mais forças para orar, que já não tem mais forças para clamar. Meu Deus, a angústia, a dor, a ferida, meu Deus, a rejeição, o complexo tem tomado conta, meu Deus, deste filho e desta filha. Mesmo, Senhor, enfraquecido, meu Deus, eles estão aqui comigo, meu Deus, há 5 dias, orando, jejuando e acreditando, meu Deus, que o Senhor há de responder a cada súplica. Meu Senhor e Pai, aqui, meu Deus, tem um mural, ó Deus querido, com algumas fotos que foram enviadas
de pessoas, meu Deus, que se colocam na posição como filho e filha, acreditando, meu Deus, em cada causa apresentada ao Senhor, que vai ser resolvida em nome de Jesus. Meu Deus, causas ou situações que já fugiram do nosso controle, situações, meu Deus, a qual a gente não tem mais como resolver, meu Pai. Ó querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada testemunho, meu Deus, seja prova que o Pai continua respondendo o clamor dos filhos. Meu Senhor, eu creio que como Ana, ó Deus, recebeste, meu Pai, não somente um filho, mas sim, meu Deus querido, 6 filhos, ou a totalidade. Meu Deus, 3 homens. Meu Deus, e 2 mulheres. Meu Deus, mais o Samuel, Senhor. Eu acredito, meu Deus querido, como a sua palavra nos afirma em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor, meu Deus, opera, meu Deus querido, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu acredito, meu Pai, que cada pessoa, meu Deus, que está orando comigo neste momento, vai vivenciar o sobrenatural da parte do Senhor. Meu Deus, aqui, meu Pai, no mural, tem pedidos, tem nomes de pessoas, meu Pai, de filhos que precisam, meu Pai, das tuas mãos nesse casamento, na mão, meu Pai, na vida espiritual, financeira, emocional, conjugal. Faça algo acontecer. Senhor, a filha enviou a foto da casa que está para vender. Envia o comprador, Senhor. Meu Deus e meu Pai. A filha, meu Deus, enviou a foto, meu Deus, de uma pessoa que precisa de cura, meu Pai. Pois já passou na mão de muitos médicos. Como, meu Deus querido, a mulher do fluxo de sangue. Meu Deus, os teus filhos que estão orando comigo já bateram em várias portas. Meu Deus, portas que não se abriram, Senhor. Mas a sua palavra, meu Pai, nos afirma, meu Deus, aquilo que é impossível aos homens é possível, Senhor. Tudo é possível ao que crer, meu Deus, e nós oramos, meu Pai, na certeza que o céu está aberto em nosso favor. Nós oramos, jejuamos na certeza que resposta, meu Deus, e vão chegar em nosso favor. Meu Deus, como nós profetizamos, entramos na fila, pois o próximo testemunho será, ó Deus, o meu, da tua filha, do teu filho, em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo, meu Deus, que Satanás, o adversário da nossa alma, se levantou, meu Deus, para paralisar. Hoje ele perde as suas forças. Hoje ele perde as suas forças pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Ó querido Deus, receba, meu Pai, a nossa súplica, receba o nosso clamor, receba, meu Deus e meu Pai, a nossa oração como filho que clama na terra e o Pai que responde no céu. Ó querido Deus, assim eu entrego aos seus cuidados, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai Santo, como eu já apresentei o mural, Senhor, diante da Tua presença, como eu já orei, Senhor, e consagrando a Ti, cada pessoa representada, Pai, nessas fotos, cada pessoa representada, Pai, aqui, Senhor, diante do Teu altar, na certeza, meu Deus, que respostas virão, na certeza, meu Deus, que o céu já está aberto, meu Deus, na certeza, meu Deus, que aonde eu coloco as minhas mãos,
as mãos do Senhor está. Aonde, meu Pai, eu intercedo, respostas virão, e o teu nome será glorificado. Em nome do Cristo Jesus, oramos e cremos para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eu orava, o Espírito Santo me mostrava em uma visão uma pessoa sofrendo um ataque, uma pessoa do sexo feminino, sofrendo um ataque de espírito opressor. Uma pessoa do sexo feminino está sobre ataque do espírito de opressão. É uma opressão maligna e diabólica. E eu orando, eu crendo em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa foi alcançada nesta noite. E eu creio na libertação total para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Toma posse e creia somente. Meus amados irmãos, são 21h com mais 55 minutos. Já estamos indo para os minutos finais deste propósito. Irmãos, antes de fazer a oração com a água, eu vou comunicar algo de suma importância a vocês. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, é o último dia do nosso propósito, que vai ter uma durabilidade de 7 dias. Irmãos, eu estava orando e lendo a palavra do Senhor, meu Deus, e o Espírito do Senhor Deus me despertou, pois o Espírito de Deus não incomoda ninguém. Eu já vi várias pessoas falando, o Espírito de Deus me incomodou para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Não. Então quem te incomodou foi o diabo. Porque o Espírito de Deus não incomoda, tá? Ele te desperta. Escuta bem, o Espírito do Senhor Deus me despertou para eu fazer um jejum. Escuta, um jejum. Eu vou entrar na meia-noite do próximo domingo, dia 8, à meia-noite eu vou abrir o jejum. E na segunda-feira, fica atento comigo, por favor. Na segunda-feira, dia 9 de março, você não vai conseguir falar comigo no WhatsApp. Não vai conseguir falar comigo. Se você tiver algum tipo de urgência, um pedido de oração, para que eu esteja orando dentro daquele propósito, você só vai conseguir falar no WhatsApp da oração porque a minha esposa vai estar com ele. Não vai ser eu. Tá? Porque eu vou estar desconectado, tá? Da internet. Só vai ficar eu e o Senhor e eu. Tá? Eu vou vir aqui para o quarto de guerra. Tá? Eu vou me consagrar. Escuta. Só que esse propósito, o Senhor Deus falou comigo, eu vou fazer. Só que nesse propósito eu só vou jejuar. Eu vou estar me consagrando só para quem é fiel. Eu vou estar jejuando por os fiéis. Por quê? Porque muitos pararam de contribuir. Muitos pararam de dizimar. Muitos pararam de ser mantenedores. E o Senhor Deus me despertou, meu filho, levanta um jejum só pela vida deles. Então, neste livro aqui, eu tenho o nome completo de cada um, que é dizimista, que é ofertante, que é mantenedor e que parou. Pessoas que pararam de contribuir, já tem 4 ou 5 meses, já não estou mais nesse livro. Eu já tirei daqui. Por quê? Porque parou de contribuir e nem deu satisfação. Então, se não tem compromisso, entendeu? Também não posso ter mais compromisso. Enquanto tem compromisso, eu tenho compromisso aqui. Então, se Deus permitir, no próximo domingo, à meia-noite, eu vou abrir um propósito a eu e o Senhor Deus
pela sua vida. Ei, você que é dizimista, ofertante e mantenedor, você vai estar incluído neste jejum, porque eu vou estar orando e apresentando o seu nome, que está aqui, ó, seu nome completo. Eu vou estar apresentando diante do Senhor. Eu já postei um cartaz, tá, mostrando para os irmãos, coloquei um texto, então eu vou estar, pela misericórdia do Senhor, eu vou estar me consagrando no dia 9 de março, um santo jejum pela vida dos fiéis. Amém? Então, só você que é fiel, você vai estar incluso neste jejum. E eu vou apresentar a sua vida. E se você tiver algum pedido específico para eu estar jejuando em prol desse pedido, você que é fiel, pode entrar em contato comigo antes do dia 9. Pastor, o senhor vai estar naquele jejum? Sim. Coloca diante de Deus essa situação. Mas aí eu vou saber se você está sendo fiel ou não. Porque tudo está anotado. Amém? Então, para a sua meditação, vamos orar ao Senhor? Pega o seu copo com água e vamos orar. Querido Deus, é no nome do Senhor Jesus. Eu consagro a Ti esta água. E eu creio que o Teu filho e a Tua filha, ó Deus, com este copo com água em suas mãos, ore comigo neste momento, pois eu consagro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Meus amados, só cargo de consciência. Ah, pastor, mas eu sou contribuinte, eu sou ofertante. Você só vai ser ofertante, mantenedor ou dizimista quando você entrar em contato comigo e falar, pastor, a partir de hoje eu quero contribuir com esse ministério. A partir de hoje eu quero ser dizimista, ofertante ou mantenedor. Aí sim, aí eu vou pegar o seu nome completo e vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque a partir daquele exato momento, eu sei que todo mês fulano vai contribuir. Ou toda semana, ou de 15 dias, fulano vai contribuir. Ciclano vai contribuir. A irmã e o irmão vai contribuir. Então está anotado aqui, ó. E toda vez que você envia a sua contribuição, tem um outro caderno que é anotado. O valor, a data e o mês que você contribui. Então está tudo registrado. Tudo registrado. E aí eu pego o seu nome completo, mando imprimir, como está aqui, ó, 2 nomes, que eu não posso mostrar porque eu não quero expor a pessoa, mas aqui ó, já tem 2 nomes que contribuíram, eu pego aqui, depois coloco dentro do azeite, faço uma oração e envio para o WhatsApp dessas pessoas. Amém? Então se você quiser entrar nesse propósito, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está aí na tela do seu aparelho, tá? Que é o WhatsApp da oração, ou o meu WhatsApp pessoal. Aleluia. Pastor, eu quero contribuir. Na sua tela está aí o Banco do Brasil, que o Dinésio está nos auxiliando, e também a Caixa Econômica Federal, e também o número do Pix. Nos ajude a continuar fazendo o que o Senhor Deus nos confiou. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, e querendo Deus, amanhã, sábado, estamos adentrando no 6º dia do nosso jejum e oração para a glória de Deus. Eu já vou emendar. E no domingo, estamos adentrando no 7º, último dia, se Deus permitir, e já no domingo à noite, à meia-noite, eu já entro no propósito, tá, do santo jejum. Para o dia 9, eu vou estar me consagrando pela vida dos fiéis, dizimista, ofertante e mantenedores com a graça de Deus, o nosso Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha a ser um sábado de livramento, de paz, conquista, vitórias e realizações
para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória, em nome de Jesus. Sejam todos abençoadas e abençoado em nome de Jesus. E segura para você contar o seu testemunho em nome de Jesus. Um abraço a todos.